como a filosofia, a Idade Média, a religião e a arte influenciam a psicologia. Olha, eu não saberia dizer assim de uma maneira tão historicamente falando e tal, porque eu não sou dessas pessoas desse tipo de estudo, né? Mas o que eu poderia falar, por exemplo, a filosofia influencia muito na psicologia, principalmente na hora de questionar. Porque a filosofia é um básico, assim, justamente de questionar o comportamento humano, o funcionamento, né, do ser humano. Tem até, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, tem o método socrático, né, que a gente usa, que é o questionamento socrático. Então, que vem de Sócrates, né, o filósofo aí. Então, é uma questão que a gente usa muito isso, da questão de questionar o nosso comportamento, como o homem funciona, de tentar descobrir como o homem funciona, de como a vida funciona, né, entender de como funciona a questão da aceitação, das coisas que não podem mudar, das coisas que podem mudar, das coisas que a gente tem controle na nossa vida. Então a psicologia trabalha muito sim com essas questões filosóficas que já foram colocadas há muito tempo, e a psicologia tenta trazer isso um pouco para a vida do indivíduo também, para justamente tentar fazer ele aceitar as coisas que não podem mudar e fazer ele controlar as coisas que ele pode controlar, ao mesmo tempo de tentar se conhecer, né, de se autoconhecer, de fazer questionamentos sobre si mesmo, sobre o comportamento humano, sobre os hábitos ruins que ele tem e por que é tão difícil mudar esses hábitos ruins. Então a filosofia faz vários questionamentos que a psicologia tenta também questionar e tenta responder, pelo menos na individualidade daquele sujeito, e tentar ajudar. Quando a gente fala da Idade Média, de religião, por exemplo, a gente pode pensar muito na questão das comunidades, né? Na formação de uma sociedade das pessoas, que são regras, né? A gente precisa pôr regras na religião e tal, que fazem parte e que são importantes para que a gente funcione de uma maneira melhor, né? Ela traz um pouco de ordem para a nossa vida. Porque sem essas regras nós temos aí muito caos, né? E esse caos traz muito desconforto. A gente não saber o que fazer, a gente não saber o que está acontecendo com a gente não saber como é a vida, como funciona a vida, a gente não saber se o que a gente está fazendo tem sentido, a gente não saber se quando a gente morre o que acontece. E a religião e tal traz isso, traz essa resposta, traz essa segurança pra gente, traz um pouco de ordem pra nossa vida. Traz mostrando pra gente, olha, se você se comportar de tal maneira vai ser positivo, se você se comportar de tal maneira vai ser negativo. Foca bastante na questão do indivíduo mesmo, então faça o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer de melhor para você ter o seu lugarzinho lá no céu, o que seja, né? Então a religião traz muito isso de trazer um pouco mais de sentido para a vida do indivíduo, e a psicologia também busca fazer isso muitas vezes, de trazer um sentido para a vida do indivíduo. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa depressiva, a vida dela não tem sentido, tudo que ela viveu levou ela para aquele caminho, para aquela questão onde ela está sofrendo, o futuro para ela é obscuro, né? Ela não consegue ver nada, né? Além daquele momento que ela está vivendo ali, é um sofrimento muito intenso, e a gente tenta trazer, justamente no tratamento, um pouco de sentido na vida da pessoa, a gente tenta trazer uma estabilidade, a gente tenta trazer uma ordem para o caos daquela pessoa. Então, nesse meio, por exemplo, religioso, né, da Idade Média, a gente pode falar isso também, que a gente se relaciona nessas questões. E quando a gente fala da arte, a arte, querendo ou não, é expressar, né, é uma expressão de pensamentos, de sentimentos, né, das sensações que a gente tem. A arte é isso, por muitos anos ela foi usada como um mecanismo da pessoa conseguir expressar aquela dor, expressar aquela vontade, aquele desejo, aquelas coisas. Sempre serviu muito para isso. E a psicologia também serve para isso, só que ela adiciona uma coisinha a mais. Porque a gente pode, por exemplo, até mesmo usar a arte na terapia da pessoa usar aquilo para conseguir se expressar e se sentir melhor. Porque quando a gente expressa, a gente coloca para fora, a gente se sente melhor, a gente consegue controlar um pouco alguns impulsos, alguns desejos e coisas assim. Agora, na psicologia, a gente vai fazer isso também, a pessoa vai colocar para fora, desde o surgimento aí da Talking Therapy, né, que é a terapia pela fala. Só quando ela coloca para fora, quando ela expressa os seus pensamentos, suas emoções, né, tudo que ela está vivendo ali, ela já se sente melhor nisso. Só que além disso, na terapia, na psicologia, a gente vai fazer a pessoa identificar aquilo. Porque muitas vezes na arte a pessoa expressa, mas não necessariamente ela sabe o que é aquilo que ela está sentindo. Na psicologia ela vai expressar, ela vai identificar o que ela está sentindo, ela vai ver aquilo, vai confrontar aquilo ali que ela está sentindo e vai tentar fazer alguma coisa
para evitar que aquilo aconteça de novo, ou fazer alguma coisa para lidar com aquilo que está acontecendo, certo? Então ela poderia se relacionar com a arte nessa questão.